Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e eu espero que vocês estejam todos bem. Eu quero iniciar a aula hoje dando os parabéns para a nossa querida cidade, né? Recife fez aniversário agora no dia 12 de março, no sábado que passou. E a gente, claro, deseja tudo de bom para esta cidade maravilhosa que nós moramos e para a sua irmã, Olinda, que também faz aniversário no mesmo dia. Então, parabéns, Recife, parabéns, Olinda, que essas duas cidades possam crescer cada vez mais, serem uma cidade sustentáveis e acolhedoras para seus moradores. Então, gente, vai aí os meus parabéns para Recife, para Olinda e minhas boas-vindas para vocês que já estão aí sentadinhos, preparados para mais uma aula do Educa Recife, não é? Então, eu sou a professora Mauricéia Joana e hoje nós iremos trabalhar com língua portuguesa. Mas, antes de a gente iniciar a aula, eu vou trazer para vocês aqueles recadinhos de sempre. Eu sei que quem está aí já preparado, esperando a aula, já sabe quais são os canais que a gente pode assistir, não é? Mas para aqueles que ainda não conseguem, que ainda não estão lembrados, vale aí o recadinho para que vocês possam acompanhar sempre as nossas aulas. Então, olha só, TV Nova, não é? TV Nova Nordeste, canal 22.3, aulas para 4º ano e acelera, não esqueçam, às 7h30 da manhã. Além disso, vocês também podem, claro, assistir a aula pelo smartphone através do aplicativo Educa Recife, que vocês sabem que podem baixar, né? Então, quem ainda não baixou o aplicativo, aproveita e faz isso agora, gente. Baixa o aplicativo, não esquecem. Baixa o aplicativo, por quê? Porque através do aplicativo você pode ter acesso a várias coisas que a rede oferece. Livros, as aulas que passaram, não é? Você pode interagir com a professora. Então, baixa o aplicativo professor, baixa o aplicativo estudante para poder trabalhar conosco, ter esta participação na aula. Para você baixar o aplicativo é muito fácil e a gente tem falado sobre isso todos os dias em todas as nossas aulas, tá certo? Além de tudo isso, você ainda conta com o canal no YouTube. Então, se você não assistiu a aula ao vivo, se você ainda não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo, não esquece. Mas, se você não baixou o aplicativo do Educa Recife ainda, você pode acessar pelo canal do YouTube. Você não vai ter a aula ao vivo agora, mas você poderá assistir todas as aulas que a gente já fez, que a gente já trabalhou, e mais tarde essa aula vai estar disponível para vocês. Então, vocês podem também assistir a aula pelo canal do YouTube. Além do mais, também temos reprise. Então, olha só quantas oportunidades para você assistir a aula da professora Mauricéia, para não perder. Às 7h30 da manhã, pelo TV Nova Nordeste, canal 22.3, pelo aplicativo do Educa Recife, que, se não baixou, baixa, não esquece, o QR Code aparece todo dia aí na tela, para que vocês tenham essa oportunidade, e também pelo canal do YouTube, ok? Então, os recadinhos estão dados, não tem por que perder a aula, certo, gente? Enfim, vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que, como sempre, nós contamos com a presença aqui do tradutor de Libra. Hoje a gente está com Késia no estúdio, né? E está tornando essa aula mais inclusiva. Então, seja bem-vinda, Késia, e vamos aí trabalhar, né, com a língua portuguesa hoje e trazer uma aula bem interessante para os nossos estudantes. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, olha aí, eu estou trazendo para vocês uma imagem bem legal, né, de uma criança que está aí pensando vários livros, castelos, aventuras. Então, qual será o tema da aula de hoje, gente? Nós vamos falar sobre contos tradicionais. O tema da aula hoje é contos tradicionais. Será que vocês conhecem algum conto tradicional? Será? Então, quem sabe, quando eu estiver aqui falando, vocês já lembrem do conto, vocês já até conheçam os contos que eu vou falar. Então, tema da aula,
contos tradicionais, tá certo? Vamos aí. Olha só, a gente vai estudar hoje sobre os contos tradicionais. Nós vamos falar um pouquinho o que são contos tradicionais. Será que vocês sabem o que são contos tradicionais? Além disso, vamos trazer exemplos de contos tradicionais para vocês lembrarem ou relembrarem, ou até mesmo conhecer. E também nós vamos fazer a leitura de um conto popular muito interessante, talvez até vocês já conheçam, que é A Casa do Bode e da Onça. Além disso, nós iremos também identificar os elementos característicos de um conto. Então, a gente vai aprender aí bastante coisa sobre os contos tradicionais, não é? Então, anote aí, vocês já sabem que é sempre bom ter aquele caderninho perto de vocês, contar com caneta ou lápis, porque vocês já vão anotando alguns conceitos interessantes que depois vão ser resgatados lá pela professora na sala de aula. Então, esse assunto que eu estou trabalhando aqui, a professora também vai trabalhar lá na sala de vocês e vocês já vão estar sabendo. Olha, vai estar na frente quem assistiu a aula. Então, ó, presta atenção, não esquece. Vamos ver um pouquinho, então, o que são contos tradicionais. Será que vocês sabem? Vocês já ouviram falar de contos tradicionais? Contos tradicionais, o que será? Olha, contos tradicionais são histórias, né, de tradição oral, são narrativas orais, também chamadas de contos populares, tá certo? Essas histórias, elas vêm de lá de tempos bem antigos, bem remotos, e elas nem sempre foram escritas. Quando eu falo de tradição oral, é porque era contada de geração para geração através da fala, né? Um contava para outro, e assim essa história ia se espalhando, ia ficando conhecida. Inclusive, elas são conhecidas em várias partes do mundo e nem sempre tem as mesmas versões. E também foram mudando ao passar do tempo. Antigamente, os contos tradicionais, eles tinham outras conotações, tinham outras histórias, e essas histórias foram modificando ao longo do tempo, inclusive até com uma versão assim mais leve, mais infantil, porque antes esses contos eram para adultos, então tem umas histórias assim bem, né, de terror, essas coisas. Hoje não, hoje os contos são mais leves e todas as crianças gostam de ouvir essas histórias, tá certo? Então, os autores dos contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, né, que eu tenho certeza que vocês já leram a história desses autores, né, os irmãos Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, e Hans Christian Andersen. Todos esses, eu tenho certeza que vocês conhecem essas histórias, que vocês já viram, tá certo? Então, será que vocês conhecem realmente alguns contos tradicionais? Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. Eu vou procurar saber se realmente vocês conhecem, viu, essas histórias. E por falar nisso, eu gostaria de cumprimentar aqui vocês que já estão aí na tela, tá certo? Vocês que já estão aí prestigiando a nossa aula, né? Eu tenho aqui, ó, no nosso bate-papo, no nosso chat, a Yasmin e a Isabela estão cumprimentando. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Isabela. E Ana. Então, bom dia para vocês que já chegaram. Bom dia para aqueles que estão aí assistindo só pela TV. E para aqueles que ainda não chegaram, olha a hora, gente, a aula já começou. Então, não esqueçam, tá certo? Não esqueçam. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Olha só, a gente também, quando fala de contos tradicionais, nós falamos sobre contos de fadas. Fazem parte dos contos tradicionais, os contos de fadas. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia. Esses contos que encantam pessoas de todas as idades têm origem remota, como eu já falei, lá atrás, nos tempos antigos, e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje, não é? Eu falei para vocês agora há pouco, então eles foram modificando ao longo do tempo. Mas, apesar de serem chamados de contos de fadas, esses contos podem ou não
ter a presença dos personagens fadas. Nem sempre um conto de fada tem uma fada presente, mas ele sempre vai apresentar uma magia, um encantamento. Então, isso faz parte do enredo da história. Magia, encantamento, alguém ficou encantado, o que foi que aconteceu para que o encanto se quebrasse. Então, por isso chamados contos de fadas, porque as fadas eram criaturas encantadas, criaturas mágicas, não é? E aí, apesar do nome, o personagem fada nem sempre está na história. Fiquem cientes, prestem atenção nisso, hein, gente? Então, olha lá. E vocês, depois que eu falei tanto de contos de fada, de contos tradicionais, será que vocês conhecem algum conto tradicional? Vamos ver? Eu trouxe alguns exemplos de contos tradicionais para vocês. Mas se vocês conhecerem algum, pode me falar aí. Eu estou aqui, ó, interagindo. Daqui a pouco vocês me falam e a gente vai olhando, tá certo? Não esqueçam. Contos tradicionais, exemplos de contos. Será que vocês conhecem? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Olha, eu tenho certeza que todos vocês conhecem esse. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um exemplo de um conto tradicional, de um conto popular. É uma história bastante conhecida. E nem sempre ela tem o mesmo final. Talvez vocês já tenham lido assim várias versões desse conto Chapeuzinho Vermelho. Né? Temos também O Gato de Botas. Já leram esse livro? Já ouviram essa história? O Gato de Botas é uma história bastante interessante e é também um conto tradicional. Então, é um exemplo de conto tradicional, tá? Além disso, nós também temos O Patinho Feio. Olha, O Patinho Feio é uma história legal. Eu adoro. Todas essas, né? Eu gosto muito de ler. Vocês já sabem, eu falo sempre isso. Eu gosto bastante de ler. Então, O Patinho Feio é uma história que traz um ensinamento tão interessante. É uma história bem assim que mostra o quanto é importante a gente ter autoestima, a gente gostar da gente, né? A gente se valorizar. E a gente vê aí no final do Patinho Feio como a história se transforma. Então, se vocês ainda não leram essa história, gente, corre depois da aula e vai ler, porque é uma história muito legal, tá certo? E, por último, eu trouxe aqui um outro conto que talvez a gente não conheça tanto por aqui, pelo Nordeste, né? Mas vocês irão conhecer aí, eu tenho certeza que depois a professora vai trabalhar esse conto com vocês, que é As Três Fiandeiras. Então, olha só, eu trouxe aí 4 exemplos de livros. Chapeuzinho Vermelho, Gato de Bota, O Patinho Feio e As Três Fiandeiras. 4 exemplos. Mas vocês conhecem outro? Quem sabe, né? Vamos ver se vocês conhecem aí outro exemplo de contos de fada. Olha aqui, ó, no nosso chat, a gente aparece aqui, Yasmin. Yasmin diz que conhece a história do Lampião. A história do Lampião é uma história popular, né, Yasmin? A gente pode dizer, talvez ela não seja classificada como história de contos de fadas, né? Mas ela traz um ensinamento, é uma história daqui do Nordeste, é a história, né, de um cangaceiro, de um homem que vivia pelo sertão, e é uma história interessante, a história de Lampião, embora ela não esteja classificada como conto de fadas, tá certo? Como contos tradicionais, não é? Mas é isso aí, tá ótimo. Quem conhece mais, vai falando aí pra gente, que a gente vai identificando outras histórias. E para falar nisso, Yasmin, você gosta da história do Lampião? Você achou a história dele interessante? E já que você gosta tanto de história, né, eu deu para perceber, vamos agora conhecer uma história que eu trouxe para vocês. Gente, é uma história divertida, é uma história engraçada, tá certo? Que vocês poderão depois acessar, com certeza. Neste livro, né, vocês irão acessar nessa história na árvore de livro, tá certo? A gente já falou aqui várias vezes como acessar a árvore de livro. Mas, se você ainda não sabe, você pode
ir lá no YouTube perguntar. Você pode perguntar aí no aplicativo também, que a gente explica de novo como fazer para acessar a árvore de livro, tá certo? E vocês vão encontrar este livro lá, essa história. Ela é muito engraçada. Vamos começar a leitura? Vocês vão gostar desse conto popular, tá certo? A história diz o seguinte: A Casa do Bode e da Onça. E ela foi escrita por uma autora chamada Ângela Lago, tá? Então, diz o seguinte: a onça andava procurando um lugar para fazer a sua casa e viu um campo bonito de fazer gosto. Vai ser aqui. Ela trabalhou a manhã inteira, limpou, roçou, preparou o terreno, mas fazia muito calor e ao meio-dia estava exausta. Foi embora descansar. Acontece que justamente nessa tarde, um bode que estava procurando um lugar para fazer a sua casa, viu aquele descampado bonito já limpinho. Oba, vou fazer minha casa aqui. E aí, ele trabalhou a tarde inteira, cortando troncos, trazendo barro, sapê, arrumando todo o material que é preciso para fazer uma casa. Pois bem, na manhã seguinte, bem cedinho, a onça chegou e viu as pilhas organizadas. Madeira, barro, sapê. Deus ajuda quem cedo madruga, concluiu depois de muita meditação. E ela trabalhou duro a manhã inteira, mas ao meio-dia, embora para o descanso. O bode tinha acordado moído do trabalho da véspera. Só de tarde foi trabalhar. Quando chegou, a estrutura da casa já estava pronta. Eita! Só pode ser Deus me ajudando. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Vai ser rápido. Trabalhou até não aguentar mais. Deixou as paredes feitas, faltava o telhado. Na manhã seguinte, a onça veio de madrugada e não cabia em si de alegria. Deus é bom, louvado seja! E trabalhou, trabalhou, trabalhou. Quando o sol chegou no meio do céu, tinha acabado o telhado. Embora descansar. De tarde veio o bode, ainda capenga do trabalho da véspera. Mas bateu palmas de felicidade de ver a casa tão adiantada. Só tem uma explicação. Deus me ama. E começou a pintar a casa com cal. Quando terminou, a noite já tinha chegado. Arrumou sua cama e dormiu ali mesmo. Faltava a porta, mas ele veria no dia seguinte. De madrugada, quem vocês acham que apareceu, gente? É isso mesmo. De madrugada apareceu a onça com a porta pronta para colocar no lugar. E aí, até cair a minha casa, Deus caiu, pensou ela. Assim a gente entusiasma. E ainda estava agradecendo aos céus quando escutou alguém roncar. Era o bode lá dentro. O que é que você está fazendo na casa que eu construí? Na minha casa. Mas esta casa é minha. Eu que construí esta casa. Minha, eu é que construí. E nessa conversa ficaram até entenderem o que havia acontecido. Bem, a casa era dos dois. Resolveram morar juntos. E para evitar problemas no futuro, cada um explicou para o outro as suas inquisiras. Em geral, tem um ótimo temperamento. Mas tem dias, vou avisando, se eu estiver com a testa franzida, é melhor sair de perto. Eu sou fácil de conviver, mas também tenho os meus dias. Se eu estiver arrancando os pelos de barba, não brinque, é melhor ir para bem longe. No fundo, os dois estavam descrentes de Deus e desconfiados um do outro. A onça então resolveu assustar o companheiro. Matou um parente do bode e levou o morto para casa. Melhor ir refogando, que a carne é dura, viu? O bode, claro, não ia comer um tio. Foi atrás de um parente da onça e inventou que um furacão estava vindo e ia acabar com o mundo. Para se salvar, só se amarrando numa árvore grande. E todo prestativo ajudou a pintada a se amarrar na árvore que ficava nos fundos da casa. Bem amarrada, sem chance de escapulir. Depois gritou a companheira. Vem buscar a caça fresquinha amarrada na árvore. Vamos fazer um picadinho para a janta.
A onça olhou pela janela, viu sua sobrinha amarrada e, de preocupação, franziu a testa. Aí o bode viu viu a onça com a testa franzida e, de medo, começou a arrancar os pelos da barba. A onça viu o bode arrancando os pelos da barba e, de pavor, deu um salto. O bode deu um pulo. Um saiu correndo para o lado, outro para o outro. Corre, que corre, que corre. E ainda estão correndo, gente. Estão correndo até agora esse bode e essa onça. Quem já viu isso, minha gente? Olha só. E aí, vocês gostaram desta história? Eu acho essa história super divertida. Olha que chegou mais histórias, olha. Isabela e Yasmin amaram a história e também estão dando exemplo aqui de contos tradicionais. Pinóquio, sim, Pinóquio é um conto tradicional. Então, que bom que vocês gostaram da história, porque essa história realmente é ótima, gente, é maravilhosa. Toda vez que eu leio essa história, eu morro de dar risada. Ela é muito legal, ela é muito interessante. E eu falei para vocês que eu ia também trabalhar os elementos dos contos tradicionais, não é? Então, o texto é um texto narrativo, como eu já falei para vocês, né? A gente é um texto que é contado por alguém, e este alguém é um narrador, que pode ser observador ou personagem. Se for observador, está dentro da história, ou está contando a história. Agora, se for personagem, ele faz parte da história. Além disso, também tem os personagens, né? Claro, não existe história sem personagem. Na história aí da casa, tem o bode e a onça, que são os personagens principais. Não existe um tempo certo, é um tempo vago e determinado, não existe, foi naquele dia, não, é um tempo vago. E o espaço também não é exato. Então, esses são os elementos de um conto tradicional e que a gente identificou todos eles aí nessa história que eu contei. Vocês não acharam? Pois é, então, diante disso, né, que a gente trabalhou hoje sobre contos tradicionais, eu trouxe para vocês um desafio, tá certo? Uma perguntinha que aí é hora de vocês responderem, viu? Aí no chat, não esqueça. Eu vou perguntar sobre a história que eu li, claro, que vocês prestaram atenção. O que o bode encontrou caminhando pela mata? Na letra A, um bom lugar para nadar. Na letra B, um bom lugar para fazer uma festa com os amigos. E na letra C, um bom lugar para fazer uma casa. O que foi, gente, que ele encontrou? Vocês sabem? Vocês conseguem marcar aí para mim qual é a resposta correta? Passa aí a resposta para mim, tá certo? O que foi que o bode encontrou caminhando pelo mato? Ele encontrou o que, este bode? Vocês sabem? Vocês prestaram atenção? Veja aí, tá certo? Vamos ver se vocês já conseguiram identificar o que foi que ele encontrou. Olha, sim, chegou aqui uma resposta. Ele encontrou a letra C, né? Um bom lugar para fazer uma casa. Resposta de Yasmin. Será que está correto, Yasmin? Vamos ver? Corretíssimo, Yasmin. Ele encontrou um bom lugar para fazer uma casa. É isso aí, essa é a resposta da questão 1. Então, vamos agora para a questão 2. Quem ficou com a casa no final da história? Quem vocês acham que ficou com a casa, gente? Olha só, na letra A, o bode ficou com a casa. Na letra B, a onça ficou com a casa. Ou na letra C, nenhum dos dois ficou com a casa. Quem vocês acham que ficou com a casa? O que é que vocês acham? Responde aí para mim, quem ficou com a casa? Fizeram a casa, ficaram preocupados, mas quem será que ficou com a casa? Vocês sabem? Responde aí no chat, eu estou aguardando a resposta de vocês, tá certo? Foi o bode, na letra A, foi a onça, na letra B, ou nenhum dos dois? Hein, gente? Olha só! A Bianca disse para mim que foi a letra C. A letra C. Nenhum dos dois. Será que foi? É isso aí, Bianca. Você está
correta. Quem ficou com a casa não foi nenhum dos dois, porque um ficou com medo do outro e correram. Um correu para lá, o outro correu para cá e nenhum dos dois ficou com a casa. É isso aí. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido o que é um conto tradicional, os elementos que compõem um conto, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço bem grande para vocês, mesmo que seja virtual. Até a nossa próxima aula, gente!